Bom dia, pessoal. O estudo de hoje é sobre a epístola que Paulo escreveu à igreja de Corintos, na Grécia. Na verdade, está escrito primeira carta, mas é a segunda carta, porque a primeira carta nunca foi encontrada. E essa história de como ele chegou lá, desse 1 ano e meio que ele passou nessa igreja, está escrito em Atos 18. Então, abre lá Atos 18 e lê esse capítulo inteiro, que está escrito como que ele chegou lá, o tempo que ele passou lá, as dificuldades que ele enfrentou. E qual é o grande destaque dessa igreja? Por que nós deixamos ela por último no nosso estudo? Porque ela é a igreja mais corrompida, ela é a igreja onde realmente o ser humano se corrompeu no nível mais alto e esqueceu, né, que o cabeça da igreja era Cristo. E quais são, né, os principais problemas dessa igreja? É a idolatria com os deuses pagãos da época e a imoralidade sexual. Esses são os grandes problemas dessa igreja. Qual era a deusa principal dessa cidade? Era a deusa Afrodite, daí vem, né, a ideia do afrodisíaco, que nós falamos hoje, essa palavra, e eram feitas muitas, mas muitas promiscuidades como se fosse natural. Então, assim, independente das pessoas serem casadas, independente de elas terem compromisso, era muito comum naquela época que eles fossem para o templo e realizassem, né, esses atos sexuais, essa promiscuidade, como uma forma de oferta. Então, o que aconteceu? Paulo teve que firmar muito nessa carta, por conta do excesso de prostituição, que o nosso corpo é templo do Espírito. Então, ele falou o tempo todo nessa carta, o quão é importante isso, e o nosso corpo sendo templo, nós não podíamos nos contaminar com essas práticas pagãs. E aí, o que aconteceu? Ele tentou fazer com que esse povo vivesse em retidão, mesmo quando o mundo ao seu redor, né, não era da forma como Cristo gostaria. E é muito interessante porque nós vamos pensar de todas as igrejas que nós estudamos, desde Éfeso, que foi a primeira, passando por todas, a igreja de Corintos é muito parecida com a igreja dos dias de hoje. Ela é muito parecida. Então, se não a mais parecida. Então fica fácil, quando nós lemos, identificar que nós somos esses cristãos que Paulo escreveu a carta, porque nós temos que nos manter em retidão, por enquanto que o mundo inteiro ao nosso redor, né, jaz o maligno. E algo muito interessante é que Paulo diz assim, que o alimento que ele dava para eles, através das cartas, do ensino do evangelho, era um alimento de leite e não um alimento sólido. E por que ele diz isso? Porque ele diz que se fosse sólido, eles não são capazes de discernir, porque eles são muito carnais. Então, às vezes, em determinadas situações, nós temos que dar alimentos líquidos, leite, porque tem pessoas que não estão ainda prontas para receber esse alimento sólido. Foi isso que ele quis dizer. E aqui nessa carta existem várias frases muito conhecidas, como também aquela, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí, muito diferente, né, do ditado de hoje, meu corpo, minhas regras, Paulo diz que não, que o nosso corpo é templo do Espírito, que o nosso corpo é de Jesus. Então nós temos que obedecer, né, o cabeça, e não simplesmente achar que nossos desejos, nossas concupiscências podem nos dominar. Então é isso que essa carta deixa muito claro. Existe também uma frase muito famosa nessa carta, que é, né, onde abundou o pecado, superabundará a graça, que é isso que ele quis dizer, que um corpo extremamente pecador, né, quando ele se converte a Cristo, superabunda a graça de Deus, ou seja, ele vai colher infinitamente mais, de acordo com o pecado dele foi muito grande, então ele vai colher infinitamente mais. E para terminar, né, eu acho que esse estudo, que eu já deu para ter uma ideia, né, do que a gente está falando nessa situação dessas cartas, é muito bonito como Paulo tem muita paciência, sabe, com uma igreja totalmente profana, totalmente promíscua, que eles, na hora de fazer a ceia, era uma comemoração, então eles aproveitavam para ficarem extremamente bêbados no momento da ceia do Senhor. Então veja como a situação, e nos dias de hoje as pessoas, elas estão assim, né, elas muitas vezes falam algumas coisas relacionadas a Cristo, relacionadas à crença das pessoas, à fé das pessoas, sabe? E eu acho que é isso mesmo, lá naquela época eles não tinham temor, essa é a verdadeira palavra, temor, eles não tinham temor. Eles achavam que eles tinham que viver, achavam que eles tinham que fazer, e Paulo lutou muito nessa primeira, que na verdade é a segunda carta, para dizer o quê? Para dizer que eles não podiam ser como aquele pessoal pagão que acreditava em outros deuses e que vivia assim, que eles tinham que viver em retidão, custe o que custar. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Nós vamos ter na semana que vem o último dia com a segunda carta, que na verdade é a terceira, de Corintos, para poder finalizar e chegar a uma conclusão, né, do trabalho de Paulo, visitando todas essas igrejas que
Muitas vezes nós fazemos isso, né? Visitando as pessoas, pregando nas casas das pessoas, ou para um familiar, ou para um amigo, no ambiente de trabalho. E como é uma rotina difícil, né? Assim como era de Paulo, porque nós não somos diferentes, nem de Paulo, nem de Pedro, nós somos iguais, né? Porque para pregar o evangelho nós vamos enfrentar dificuldades todos os dias. Nós vivemos numa igreja hoje bem parecida com a de Corintos. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Fica a reflexão, estudem, leiam essa primeira carta, leiam Atos 18, para vocês entenderem como ele chegou nessa igreja, nesse local, que hoje eu vou mandar um videozinho, até hoje existe, né? Esse local, e com muitas, como eu posso dizer, muitas marcas onde Paulo passou, tem os lugares específicos de onde ele pregou, né? Hoje lá na Grécia é muito visitado, um dos lugares mais visitados. Então, que vocês possam ouvir o vídeo, que vocês possam ver esse outro videozinho que eu vou colocar e estudarem sobre essa igreja tão corrompida, para que nós não sejamos essa igreja, mas nós sejamos a verdadeira igreja de Cristo, porque a maior preocupação de Paulo era que o verdadeiro evangelho fosse pregado. E lá em Corintos ele não estava sendo pregado. Amém? Um beijão a todos.